Por que será que o ser humano tem tanta dificuldade em perdoar ou em pedir perdão? Tem diversos fatores e a gente sabe disso, mas tem algumas questões que a palavra de Deus nos fala sobre o perdão, para que a gente possa continuar na caminhada e não perca a nossa salvação. Pedir perdão é, de fato, uma questão bem difícil para todos os seres humanos. Primeiro que ele tem que reconhecer as suas falhas, o seu erro. E muitos não querem por conta do próprio orgulho, do próprio ego. Não sabe também como é que a pessoa vai lidar com aquela situação, se a pessoa vai perdoar ou não. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa. A gente tem que entender que errar é humano, mas permanecer, todo mundo já sabe terminar essa frase. Então a gente precisa reconhecer, se por um acaso eu errei com alguém, eu machuquei alguém e eu sei que eu fiz isso, eu preciso me redimir e pedir perdão a essa pessoa, independente de qualquer coisa. E, inclusive, o mais certo a se fazer é você ir pedir perdão cara a cara. Se você não consegue fazer isso, tudo bem, tá? Faça por mensagem, por ligação, mas é necessário fazer, independente de qualquer coisa. Em alguns casos, a gente nem sabe que machucou alguém ou que feriu alguém. E, infelizmente, a gente fica com aquela questão, né? Talvez a pessoa esteja chateada com a gente e a gente não sabe nem o porquê. Mas se a pessoa que foi machucada também não chegar pra gente para falar que se chateou com alguma questão, a gente não vai saber. E aí é onde entra o perdoar, né? Em muitos casos, perdoar é uma questão também muito difícil. Nós fomos feridos pelaquela pessoa. E aí tem os dois lados da moeda. É o pedir perdão e o perdoar de fato, né? Mas a gente precisa começar a analisar determinadas situações, principalmente nós que estamos caminhando com Cristo. Precisamos, inclusive tem alguns recados importantes no final que eu vou passar para você, que eu também fui impactado com esses recados, né? Então a gente precisa começar a tomar a mesma atitude que Cristo tomou. Para ter noção, ele foi crucificado e na crucificação ele pede ao Pai: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Então ele pede para que o Pai nos perdoe, né? Inclusive ele foi morto para justamente perdoar os nossos pecados, né? Justificar os nossos pecados. Então tem dois lados da moeda. Quem tem que pedir perdão e quem precisa perdoar, liberar o perdão. Quem precisa pedir o perdão tem que reconhecer os seus erros e em muitos casos o orgulho não permite. Aí também questão de não saber se a outra pessoa vai perdoá-lo ou não, mas tem que deixar isso de lado e tem que fazer o que tem que ser feito, independente de a pessoa liberar o perdão ou não. Eu faço a minha parte, eu vou lá e peço perdão, a pessoa não me perdoou, não quer falar comigo, tá tudo bem, eu fiz a minha parte, certo? E eu me perdoo por isso, independente de a outra pessoa liberar o perdão ou não. Já no outro lado da moeda tem a pessoa que foi ferida. E em muitos casos a questão pode até ter sido grave, como por exemplo uma traição, né? É muito difícil perdoar uma traição. E até aqui no meu canal eu falei, né, em algum dos vídeos do domingo eu falei a respeito disso. Mas quando eu não libero perdão, só quem sofre sou eu com isso. Porque eu continuo levando esse sentimento comigo e lembrando o tempo todo da pessoa. Certo? Perdoar não é trazer a pessoa que me feriu para perto, nem voltar a falar, enfim. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma decisão, não uma questão emocional. Eu decido perdoar, eu decido me libertar daquele sentimento que eu tenho para com aquela pessoa que me feriu. Então eu decido me libertar. Eu não preciso andar novamente com a pessoa, mas uma questão importante que a gente precisa refletir. Se por um acaso aquela pessoa que me feriu, eu perdoei, liberei, ela estiver precisando da minha ajuda, eu como cristão, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu devo fazer? Se Deus nos dá um mandamento como amar o próximo como a si mesmo, o próximo não é só aquela pessoa que está o tempo todo comigo e que pensa da mesma forma que eu, que age da mesma forma que eu. Não. É também amar aquela pessoa que me feriu, certo? E liberar perdão é justamente isso. Se a pessoa está precisando da minha ajuda em determinado momento, eu vou lá e vou ajudá-la. Por que não ajudá-la? Certo? Aquilo ali é um tapa na cara daquela pessoa sem nenhum tipo de agressão. Ela pode pensar que vai vir ajuda de qualquer lado, menos de você. Por quê? Ela te feriu, ela te traiu, enfim. Ela pode ter feito qualquer coisa para te deixar chateado, deixar chateada, te deixar mal, mas ela não vai pensar em momento nenhum que aquela ajuda que ela precisa no momento mais difícil da vida dela vai vir de você. E aí é quando você mostra que você é um cristão maduro, que você realmente perdoou, que você ama o próximo.
E aí vai lá e ajuda aquela pessoa, mesmo que ela tenha te ferido. Então, são dois lados da moeda, todos os dois são bastante difíceis, mas a gente precisa, como cristão, tanto perdoar como pedir perdão. E o recadinho de Deus para nós está aqui, e eu vou ler para que a gente possa refletir. Em Marcos 11, 25, 26, nos diz o seguinte: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Veja que é uma condicional para que o Pai Celestial perdoe, certo? Os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É uma condicional, a gente que é cristão tem que fazer, senão não vai receber. Não tem esse conto de fadas que muitos falam pela internet, que você vai receber o perdão independente de qualquer coisa. Não, você precisa perdoar para ser perdoado pelo Pai. Se você não lembra da historinha que tem na Bíblia, da parábola, do rei que perdoa, né, a dívida do seu súdito lá, enfim, ele estava, né, pedindo perdão pela dívida, ele vai e perdoa, mas aquele que foi perdoado pelo rei, tem uma outra pessoa que é devedora dele, com um débito muito menor, certo? E ele não perdoa o débito da pessoa, certo? E manda prender. Só que o rei, quando fica sabendo disso, vai e manda pegá-lo e manda prendê-lo. Por quê? Como é que você, que tem uma dívida muito maior, foi perdoado pelo rei e não vai perdoar aquela pessoa que tem uma dívida muito menor com você? Você não estende o perdão. A mesma coisa somos nós nos dias de hoje. Deus nos perdoou e a gente não consegue liberar o perdão para as pessoas ao nosso redor, para o nosso próximo. E muito menos ser humilde o suficiente para pedir perdão quando nós erramos. A gente precisa começar a entender essa condicional, porque Deus só vai nos perdoar se a gente estender esse perdão ao próximo. Se a gente não estende, Ele não vai nos perdoar. E isso está na palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É difícil? Sim, nós sabemos. Isso por conta de questões culturais, educações culturais, carnais e assim por diante. Mas nós precisamos tentar, certo? E fazer, não só tentar por tentar, mas e fazer, independente do que o outro vai pensar, independente do que as pessoas ao redor vão pensar de nós. Mas é uma condicional. Se somos cristãos e queremos evoluir no reino, todo o confronto da Bíblia é necessário para nos moldar, nos forjar. E muitos estão buscando só versos ou versículos para a sua conveniência. Então, é necessário praticar a palavra. Não é fácil e a gente sabe que é todo santo dia de glória em glória. Mas um recadinho de Deus para nós que está lá em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. É estender o perdão ao próximo, independente do que ele tenha feito comigo. E também pedir perdão, mesmo que a outra pessoa não queira te perdoar. E mais um recadinho de Deus para nós que está lá em Mateus 6:14-15, que nos diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É muito simples entender isso aqui e a gente precisa começar a pôr em prática. É simples entender, mas é difícil praticar. Mas como é que a gente consegue força para isso? Pedindo a Deus. Só Ele é quem vai nos dar a capacidade de perdoar, certo? De liberar o perdão e de pedir perdão para quem a gente ofendeu. E como é que a gente consegue? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, tudo isso a gente precisa fazer. E a palavra de Deus é o nosso manual de como fazer da forma certa. Tem que pedir a Deus a força para que Ele nos capacite, para que a gente possa tanto liberar perdão, como também perdoar. É assim que a gente termina a nossa reflexão e, como sempre, eu faço uma oração para que Deus nos ajude, porque só a misericórdia dele para que não sejamos destruídos e que continuemos no caminho, né? E precisamos pedir essa força porque sem ele nós não vamos conseguir. Paizão,
Muito obrigado por mais essa reflexão. Que o Senhor nos ajude a perdoar e a liberar o perdão para aquelas pessoas que nos machucaram, nos traíram, nos maltrataram. Para que a gente possa continuar evoluindo no reino do Senhor, para que a gente possa ter a nossa salvação. E que o Senhor nos ajude e nos dê força, pois sem Ti é impossível conseguir quebrar o orgulho, ser de fato humilde e liberar o perdão para aquelas pessoas que têm feito mal para nós. Ajuda-nos a crescer todo santo dia de glória em glória e nos dá a força necessária, a vontade necessária de ler a Tua palavra todo santo dia para entender como agir com qualquer situação no mundo em que estamos vivendo. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. É totalmente gratuito. E compartilha com aquela pessoa que precisa aprender um pouco mais a perdoar o próximo ou até mesmo a liberar o perdão e se libertar de sentimentos ruins. Deus te abençoe, fica com Deus e te aguardo no próximo domingo até às 10 horas da manhã. Até mais.